Guru Vavishta Supurakam Guru Ganaera Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Shri Rupa Pantanugam Govindam Bidam Ujvalan Varatanum Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwa Gurun Chadivya Bhagavat Premnoi Vijapradam Vancha kalpatarubhyascha kirpa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om agyanantimirandasya gyanagyanam shalakaya shashuro militam yena tasmai shri gurave namaha. Jagurudev, 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 Jagurudev. Saudações a todo mundo. Fico muito feliz que a gente está aqui mais uma quarta-feira, mais um encontro. E a gente vai ter bastante assunto legal para falar hoje. Teve pergunta no grupo, então a gente vai ter uma resposta bem legal para a pergunta que foi feita no grupo. Queria sempre lembrar que quem estiver assistindo pela primeira vez, eu sou Gora Nataraj, eu facilito aqui os estudos da astrologia singular. A gente tem esse canal no YouTube, então se você se interessa por filosofia védica, astrologia e também transcendência, estilo de vida, chega junto, a gente faz conversas bem legais por aqui. Então, se inscreve no canal, dá um like e manda para os amigos também. É o seguinte, primeiro também a gente está fazendo a leitura, né, dos Graha Sutras. Hoje a gente vai continuar com Saturno. E antes disso, surgiu uma pergunta muito específica no grupo sobre a origem da alma. De onde a alma vem? Como a alma se manifesta dentro do universo? E a gente tem uma concepção extremamente bem definida e explicada através de Shrestha Maharaj no Evolução Subjetiva da Consciência, no primeiro capítulo, em que ele está debatendo, né? Ele está trocando ideia ali com um neurofisiologista, Dr. Daniel Murphy, e o físico-bioquímico Dr. Tudan Singh. Então, esse primeiro capítulo ele é chamado de Fossilismo, Hipnose e o Cosmos. É incrível. Esse primeiro capítulo, assim, dá para você passar um ano lendo só o primeiro capítulo e já vai, tipo, expandir a sua consciência, porque é a evolução subjetiva da consciência. Então, até tem uma brincadeira, né? Porque o subtítulo é A Brincadeira Doce Absoluto. Então, o que Shrestha Maharaj está trazendo em relação ao que há de mais sofisticado na evolução da consciência dentro desse aspecto subjetivo. Por que subjetivo? Porque não aparece. Você não vai conseguir ver qual é o nível de realização espiritual daquela outra grande alma. Por quê? Porque aquilo são sintomas internos. Então, aqui já no primeiro capítulo, Shrestha Maharaj ele vai ser questionado, e essa posição é justamente a resposta para a pergunta que foi feita dentro do grupo. Então, a pergunta é a seguinte: o Dr. Singh, ele pergunta, ele fala, né? Quando os cientistas falam de evolução, referem-se à vida evoluindo a partir da matéria. Ouvi o Senhor falar sobre a evolução de um prisma bastante diferente. O Senhor diz que tudo evolui a partir da consciência. Shrestha Maharaj. Sim, primeiro vem a consciência e depois a matéria. A consciência, que é espiritual, é a base de todas as coisas materiais,
Consciência pode contatar consciência diretamente. Quando a consciência chega ao estágio da matéria, a concepção material experimenta um tipo de consciência vaga. Primeiro a consciência turva-se, e depois surge a consciência material. Mas tudo tem seu lado espiritual. Como almas eternas, nossa conexão direta existe. Nossa conexão direta existe, de fato. Vamos lá. Como almas eternas, nossa conexão direta existe, de fato, apenas com o aspecto consciente da existência. Por exemplo, a Terra é concebida como sendo uma mulher. Segundo os Vedas, a deidade que preside a Terra é uma mulher. E o Sol é concebido como sendo um Devata, um deus masculino. Ao entrar na consciência material, a alma passa através de um reflexo de consciência turva, Chidabhasa. Só então a alma pode vir a experimentar a consciência material. Ele vai explicar isso melhor mais para frente. Ele já vai explicar aqui, eu não vou nem explicar. É só para ficar com isso na cabeça. Chidabhasa. Ao entrar na consciência material, a alma passa através de um reflexo de consciência turva, Chidabhasa. Só então a alma pode vir a experimentar a consciência material. Antes de evoluir até a consciência material, a consciência passa por um estágio turvo, ou Chidabhasa. Assim, por trás de qualquer coisa material, existe uma concepção espiritual. Isso não pode deixar de ser verdade. O Dr. Singh. O que é Chidabhasa? Srila Sridhara Maharaj, respondendo. É algo semelhante à mente. Suponha que a consciência venha para sentir a matéria. Quando a consciência está vindo ao mundo material para conhecê-lo, primeiro tem que passar pela consciência material e então pode vir a sentir o que seja matéria. Segundo a teoria de Darwin, a matéria produz gradualmente consciência. Mas, antes de produzir consciência, teria de produzir algum tipo de consciência turva, a seguir a mente e finalmente a alma. Na realidade, ocorre exatamente o oposto. Então, a evolução subjetiva assemelha-se à evolução material ou objetiva, mas, na evolução da consciência, o supersujeito está em primeiro lugar, e depois vem a alma individual ou sujeito diva. A matéria é produzida seguindo a evolução subjetiva dos divas. No entanto, a consciência tem de passar por um estágio turvo para chegar a perceber a matéria. Estou afirmando que o processo de evolução move-se de cima para baixo. A realidade absoluta, se aceitarmos que existe algo como um real absoluto, tem de possuir duas qualificações. Quais são? Primeiro, nas palavras de Hegel, essa realidade tem de existir por si mesma. Ela é sua própria causa. Segundo, e mais importante para nós, ela existe para si mesma. Existe para satisfazer seu próprio objetivo. Não é subserviente a nenhuma outra entidade, pois, desse modo, sua posição seria secundária. A realidade, o absoluto, é pleno em si mesmo. Todas as demais coisas surgem dele. A substância perfeita já existe. Aquilo que nos parece ser imperfeito descende de acordo com os nossos sentidos defeituosos. O imperfeito tem que depender do perfeito. Quem é a realidade última? Quem é a realidade última? O perfeito é a realidade última. E o imperfeito deve ser produzido por ele, desse modo, a fim de provar a sua perfeição. As realidades condicionadas e incondicionadas, finitas e infinitas, existem para provar a perfeição do absoluto. Portanto,
Este mundo defeituoso tem uma relação indireta com a verdade. Entretanto, a consciência não pode saltar diretamente para a concepção de matéria. Tem de sujeitar-se a um processo a fim de chegar à consciência material, da posição marginal, na fronteira da potência eterna superior. Inicia-se a evolução deste mundo material. Véi, só essa frase, da posição marginal, na fronteira da potência eterna superior, inicia-se a evolução e a dissolução desse mundo material. Isso ocorre somente nas imediações de Swarupa Shakti, que é o sistema responsável pela evolução do plano espiritual e que se constitui num todo dinâmico eternamente evolutivo. Não é que a não diferenciação seja a origem da diferenciação. Existe uma substância eternamente diferenciada. Esse plano está repleto de lila, ou dos passatempos dinâmicos, os passatempos eternos e dinâmicos. Se podemos conceber que algo estático seja eterno, por que então não se poderia conceber como eterno algo que seja dinâmico? Esse plano é Swarupa Shakti, é plenamente evoluído internamente, é eterno. Evolução e dissolução dizem respeito somente à degradação do espírito sutil até a plataforma material e sua evolução rumo à perfeição. Aqui encontramos evolução e dissolução, mas essas coisas não existem na morada eterna de Swarupa Shakti. Aí o Dr. Singh continua. A evolução objetiva é o que os cientistas modernos chamam de evolução darwiniana. Como a evolução subjetiva chega à ciência da consciência de Krishna? Srila Sridhara Maharaj. Você deve tomar o exemplo da hipnose. Através de uma forma mística de hipnose, o supersujeito controla o sujeito, fazendo-o ver algo em particular. O sujeito, então, não pode deixar de ver esse algo em particular. Poderíamos pensar que, ao vermos uma pedra, é a pedra que nos está compelindo a vê-la como pedra. Mas ocorre o oposto. Somos compelidos a vê-la desse modo por estarmos sob a influência do supersujeito, que exibe tudo do modo que lhe apraz. Quando ele ordena veja a pedra, teremos de ver a pedra. O controle sobre o que vemos encontra-se em suas mãos. Nenhum poder de controle sobre o que vemos repousa no mundo objetivo. O mundo objetivo é controlado pelo subjetivo. Isso é confirmado no Bhagavad Gita, onde Krishna diz: Pashyame yogam aishvaryam. Se eu digo, contempla meu poder místico, você é obrigado a vê-lo. Você não tem outra escolha. Krishna diz: Mataha smriti gyanam apohanam cha. Ele é a causa primordial da lembrança e do esquecimento e da inteligência. Ele é o controlador. Ele pode fazer qualquer coisa para o seu próprio prazer, o seu lila. Isso não só é verdade no mundo material, como também em seu próprio domínio. Essa afirmativa do Gita diz respeito a este Brahmanda, este mundo material. A essência dessa afirmativa é que, desde os sistemas planetários inferiores até os superiores, toda esta região de evolução e dissolução, tudo é manipulado por ele. Nenhum crédito pode ser dado a nada externo. Todo crédito deve ir ao centro que possui controle pleno. E a realidade é subjetiva. Baseia-se na consciência. Percebe-se a cor através dos olhos. Não é que a cor está aí e os olhos podem capturá-la, mas o observador vê através dos olhos e percebe a cor. Então, cor é uma percepção.
Sua posição como substância mesma deveria ser rastreada até o plano sutil da existência. Esta é a natureza da realidade. O grosseiro está surgindo do sutil. É claro que na filosofia Sânkya isso é descrito como algo tripartido. De acordo com a filosofia Sânkya, há 3 ramificações de realidade: o poder de sentir, os sentidos e os objetos dos sentidos. O som é criado pelo ouvido, a cor é produzida pelos olhos, e assim por diante. Os objetos dos sentidos estão situados no modo da ignorância, tamaguna. Os instrumentos sensoriais estão no modo da paixão, rajaguna. E o poder da sensação está no modo da bondade, sattva-guna. Destes procedem a luz, o olho e a cor, o éter, o ouvido e o som. Desta forma, a realidade mundana ramifica-se em 3: Tama, Raja e Sattva. Então, o mundo grosseiro vem do sutil, através do canal da consciência. O sensor, o instrumento de percepção, está criando o objeto de sua percepção. Tente compreender este princípio de hipnose. A coisa toda é hipnose, toda esta criação, e encontra-se totalmente nas mãos do sujeito supremo. Todas as leis materiais não têm nenhum significado. Todas as leis e subleis são pertinentes ao mundo subjetivo. Porque assim, vai começar a ficar bem mais complicado. E o que Shrestha Maharaj está explicando é que essa alma individual, essa diva, que ele fala várias vezes diva, que se separa desse ambiente dinâmico, eternamente dinâmico, que é Iladini Shakti. Então ela entra dentro do mundo material, mas para poder se conectar com o mundo material, ela precisa de um dispositivo para isso. E esse dispositivo é Chidabhasa. Chidabhasa é essa cobertura ilusória. E essa cobertura ilusória separa essa alma individual da posição eterna dela. Mas, por ela estar numa posição imperfeita, ela pode buscar pela perfeição. Então, essa perfeição é oferecida pelo próprio perfeito, pela pessoa suprema. Por quê? Porque a pessoa suprema vive também junto dessa diva, em todas essas existências materiais. Então, quando Shrestha Maharaj está explicando aqui o que é, né? Por que ele está falando de hipnose? Porque os nossos sentidos são imperfeitos. As cores que a gente enxerga, a gente não consegue saber se a outra pessoa enxerga igual. Então, cada pessoa percebe o mundo de uma maneira única, individual, e percebe a realidade de uma maneira única, como se ela tivesse hipnotizada, como se ela tivesse criando os objetos que ela está percebendo. Mas por que ela está criando aqueles objetos? Porque ela não percebe os outros. Ela está condicionada. Ela está condicionada a perceber e se conectar com a realidade de acordo com o estado de consciência que ela carrega. Então, esse estado de consciência é o que Shrestha Maharaj está falando que evolui. Evolui para onde? Evolui para a perfeição. E evoluindo para a perfeição, para onde ela vai? Para a eternidade. Qual é essa eternidade? É uma eternidade dinâmica. E dentro dessa eternidade dinâmica existem várias graduações. São todos mundos Vaikunta, mundos celestiais. Mas existem diferentes aspectos de passatempos, de eventos que acontecem nesses mundos. E de acordo com o seu humor espiritual, com o seu humor devocional, com a forma como você pensa em Deus e se relaciona com Deus, você vai para esses planos. Qual era a pergunta no grupo? Ah, mas a gente vem da posição do Brahman. Não, do Brahma, de Brahma. Primeiro a gente vem como Brahma. Não, Brahma é o Deus criador. Ele já é uma personalidade. A gente não passa pela personalidade de Brahma. A gente passa pela posição. E aí a gente poderia pensar muito nisso.
A gente cria a nossa realidade. A gente cria a nossa realidade. De uma certa maneira, a gente cria totalmente a nossa realidade, nem que seja através do nosso karma para a próxima vida ou para as próximas vidas. Então, a gente carrega um aspecto de Brahma como criador, mas é muito limitado. Por quê? Porque a gente já está condicionado ao nosso próprio karma. Então, o nosso poder é muito mais um poder de transformação desse karma. E aí é um poder muito mais de Shiva. E aí a gente entende o poder de Shiva que a gente carrega de destruir para tentar renovar. Mas muitas vezes a gente só destrói. Então, esse aspecto de Ugra, esse aspecto de Badra, é um aspecto irado, é um aspecto destrutivo. Mas é um aspecto que pode ser voltado para a evolução espiritual. Por quê? Porque se destruir os obstáculos materiais, se destruir o ego, se for para aniquilar o ego, se for para subjugar a mente, porque é a mente que escraviza a gente. Então a gente precisa subjugar a mente. A mente não é amiga, ela precisa se tornar amiga. Então, Shristara Maharaj, ele fala de uma maneira muito científica, de uma maneira muito condensada, é muita informação em cada parágrafo desse. Então, eu gosto demais desse livro e eu acho muito incrível essa descrição metodológica que ele dá dos elementos e como ele vai desenvolvendo a história. Existem muitas maneiras de se traduzir do sânscrito. Muitas. Por quê? Porque cada palavra em sânscrito, na realidade, é a derivação de outras palavras. E tem palavras que realmente são formadas por sílabas. Então, além de você entender o significado daquela palavra formada por sílabas, você tem que saber se aquela palavra é formada por outras palavras e é uma derivação. Beleza. As escrituras, elas são códigos. Elas não são aleatórias. Existe uma regra de construção, métricas, matemáticas e as próprias regras de Panini, que é o primeiro de todos os linguistas da história da humanidade. É Panini, é o indiano, e ele escreveu a gramática do sânscrito. Isso tem, tipo, 2.500 anos antes de Cristo, o cara fez a gramática dele, que é a base. Só para ter uma ideia, a gramática de Panini é uma matemática tão perfeita dentro de lógica, que ela foi usada como base para criar a linguagem computacional, a programação, BNF, Backus Now Form. Backus Now Form, essa programação, linguagem de programação que faz tudo funcionar, tudo que funciona de maneira digital, foi criada a partir da gramática de Panini. Backus é um cara, Now é um brother dele, os caras eram cientista matemático, estavam estudando para criar a programação, e os caras descobriram a gramática de Panini. Por acaso, caiu na mão dos caras a gramática de Panini. E eles entenderam que a gramática de Panini era um algoritmo, uma linguagem de programação com todas as variáveis possíveis. São quase 5.000 regras dentro da gramática. Beleza, os caras criaram a linguagem de programação. Tem um dia desse, eu estava com a matéria aberta até um dia desse. Um cara conseguiu resolver uma questão que era uma dúvida matemática da gramática de Panini. O cara resolveu o problema. E ele disse justamente, Panini estava certo.
A galera que interpretou o que ele escreveu errado. Então interpretaram a regra de Panini errado e acharam que Panini estava errado. E o cara resolveu essa questão um dia desse, ganhou um prêmio. É um indiano, um menino, um rapaz indiano, doutor lá em linguística, não sei da onde, na Inglaterra. E o cara descobriu isso, matemático, malucão. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Existe um significado muito mais profundo dentro dos mantras de todas as escrituras. Então não é simplesmente um cara, um teórico que vai chegar lá e vai querer traduzir palavra por palavra e encontrar um significado ali. Não, não é. Porque justamente o que a sucessão discipular, o que o Guru Parampara, essa sucessão de centenas, milhares de anos de mestre a discípulo é para garantir uma coisa: Siddhanta. Siddhanta é a concepção daquilo que está escrito. Por quê? Porque o Siddhanta varia de acordo com a Sampradaya. De acordo com a escola filosófica, você vai ter um Siddhanta diferente. Então, se eu parto da interpretação de um cara que é o linguista, qual é a Sampradaya desse cara? Qual é a linhagem filosófica que ele segue para poder estar interpretando uma escritura? Qual é o conhecimento que ele está dando dali? Não é simplesmente pegar a palavra, traduzir e fazer uma frase. Pode nem fazer sentido, porque ele vai ter que trazer um sentido para aquilo. Por quê? Porque a própria ordem das palavras no sânscrito, se você coloca a tradução embaixo e tenta fazer uma linha, é como você tentar traduzir direto do inglês para o português. Parece que está tudo fora de lugar na frase, mas não está. Então, assim, a gente não pode se orientar por um cara que, não, ele é um acadêmico. Acadêmico é Shrestha Maharaj, acadêmico é Prabhupada. Shrestha Maharaj era considerado como um Shastra Nipunam. Ele tinha o poder de corrigir as escrituras. Tipo, o guru dele, Bhaktisiddhanta, falou isso. Shrestha Maharaj, ele é tão qualificado que ele pode encontrar um erro nas escrituras. Ele era o mais elevado de todos os filósofos discípulos de Bhaktisiddhanta. Quando ele colocou Gurudeva para aprender o Bhagavad Gita, Srila Sridhara Maharaj pediu para Prabhupada ensinar o Bhagavad Gita para Gurudeva. Aí vai aparecer um maluco e vai falar que traduziu o Bhagavad Gita melhor do que Prabhupada. Se Srila Sridhara Maharaj mandou Gurudeva estudar o Bhagavad Gita com o Prabhupada. Então, assim, eu sou chato, velho. Com essas paradas eu fico maluco. Então, o que eu vou ler agora, eu vou até adiantar para a gente ler o Graha Sutras, mas isso é astrologia. Eu vou ler a astrologia, Srila Sridhara Maharaj falando sobre astrologia, e é uma das coisas mais incríveis e emocionantes que se pode ouvir a respeito de Srila Sridhara Maharaj. Assim. Esse passatempo é fantástico. Então, o parágrafo começa com ele terminando, concluindo o que ele estava dizendo antes. Então, ele está dizendo: esses aspectos do teísmo foram tratados de forma muito científica no livro Shri Krishna Samhita de Srila Bhaktivinoda Thakur. Aí ele fala: certa vez, eu analisava a questão dos planetas na cosmologia védica deste ponto de vista. Nós vemos que, pelo movimento de diferentes planetas, se produz um eclipse solar, fazendo com que a sombra da Lua caia sobre a Terra. Mas, nas escrituras, foi escrito que durante o eclipse, o planeta Rahu está devorando o Sol ou a Lua. Quando Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur estava em Puri, o guru dele, esse é Srila Sridhara Maharaj, trocando ideia com os caras, contando essa história de que ele estava viajando no Sol, na Lua, em Rahu, nos eclipses, e aí ele fala, quando Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, o guru dele, ele está dizendo, quando o meu guru estava em Puri,
que é Jagannatha Puri, que é uma das cidades mais sagradas da Índia, que também fica pertinho da Bengala, em seus últimos dias nesse mundo. Então quer dizer que ele estava muito velhinho. O guru de Shileshdhara Maharaj estava muito velhinho, eram os últimos dias de vida dele. Ele estava nessa cidade sagrada e aí rolou um eclipse. Rolou um eclipse. Certo devoto, que supostamente conhecia o Siddhanta, a conclusão dos Vedas, sentou-se perto de Prabhupada, que nesse caso é Bhaktisiddhanta, então, sentou-se perto de Bhaktisiddhanta e ficou ridicularizando a ideia apresentada no Bhagavatam de que durante um eclipse solar ou lunar, Rahu devora o Sol ou a Lua. Assim, eu não sei se todo mundo conseguiu sentir a indignação do que ele está falando aqui. Porque é uma elegância muito grande a indignação de Shileshdhara Maharaj. Porque ele fala, certo devoto, que supostamente conhecia o Siddhanta. Então, assim, eu acho que ele queria, tipo, arrancar a cabeça do cara. Mas beleza. Aí ele fala isso. Aí ele continua. Shileshdhara Maharaj, né? Ele fala: eu não fui capaz de tolerar tal afirmativa em relação ao Bhagavatam e argumentei que o que o Srimad Bhagavatam afirma não deve ser visto superficialmente. Eu apresentei o que me pareceu ser um argumento de longo alcance. Eu disse que, em seu livro Jaiva Dharma, Bhaktivinoda Thakur criou muitos personagens, mas eu penso que eles não são imaginários. O que ele escreveu pode ter ocorrido em outro milênio, Kalpa, ou dia de Brahma, e só agora veio à tona. Desta forma, continuei a apoiar a posição cosmológica do Bhagavatam, argumentando que aquilo que é necessário para provar a realidade também tem de ter uma posição real. Não pode deixar de ser assim. Eu continuei a argumentar dessa forma e Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta me apoiou. Tentando compreender a posição do planeta Rahu, vemos o que Shukadeva e Vyasadeva disseram é geograficamente impossível. Mas as suas afirmativas estão ali no Srimad Bhagavatam e não devemos aceitar levianamente o significado literal das escrituras. Considerando a importância do significado literal das escrituras, Bhaktivedanta Swami Maharaj apresentou o Bhagavad Gita como ele é. Eu pensei, como vou provar o que o Bhagavatam diz? Não sei, mas o que é dito no Srimad Bhagavatam tem de ser verdade, tenho fé nisso. Ele continua. Há tantas afirmativas nas escrituras sobre a cosmologia do universo. Os arianos, os homens espiritualmente desenvolvidos da antiguidade, costumavam ver tudo feito de consciência. Eles viram que a sombra também era consciente. A sombra, a bassa, é também considerada como sendo um estado de consciência. É somente através desse estado sombrio de consciência que chegamos à concepção material de uma coisa. Antes de chegar à concepção de sombra, devemos passar por um estado mental. Nesse estado mental, podemos adicionar a personalidade. A personificação da sombra pode ser chamada de Rahu. A alma aproxima-se da matéria, do mundo material, mas antes disso, precisa atravessar um estado de consciência sombrio, conhecido como Chidabhasa. Ele volta a explicar a mesma coisa. A consciência atravessa um nível de consciência sombria até a matéria, a não consciência. E esse estágio de consciência sombria
tem sua personalidade, que também é consciente e pode ser conhecida como Rahu. Qualquer concepção material pressupõe uma concepção espiritual dessa coisa particular. A sombra, através da qual a consciência tem que passar para poder perceber as coisas como materiais, tem personalidade. No Bhagavatam, os rishis, os videntes da verdade, dirigem-se a ela como Rahu. Por serem altamente desenvolvidos, detectam em toda parte o aspecto pessoal da existência. O que percebemos como matéria morta, eles percebem como sendo consciente. Portanto, eles sempre adotam a perspectiva pessoal. Ao vir experimentar qualquer concepção material, a alma terá de atravessar um meio que influencie sua consciência, fazendo-a ver as coisas como sendo materiais. O que é matéria concreta é desconhecido, é um mero efeito de consciência. Assim como tem de haver uma origem consciente para tudo o que é material, ou um pessoal, da mesma forma, tem de haver uma concepção pessoal do Sol, da Lua, da Terra e de todos os planetas. Antes de alcançar a concepção de sombra ou de outro objeto, a alma tem que atravessar o estado de consciência. Esse estado tem uma certa existência espiritual como pessoa. Portanto, o Bhagavatam refere-se ao Sol, à Lua e ao planeta Rahu como pessoas. A Terra, a Lua, as estrelas, os planetas, tudo tem uma concepção pessoal. Por trás do que percebemos como nossos sentidos grosseiros, ou de tudo que é dito como sendo matéria, tem de haver uma concepção pessoal. Sem ser influenciada por uma concepção pessoal, a consciência não pode chegar ao plano da matéria grosseira. Portanto, nas escrituras antigas, vemos que os grandes sábios e rishis dirigem sempre-se a tudo que existe nesse mundo como a uma pessoa. Ainda que, para nós, pareça ser matéria morta, eles a consideram pessoa. Porque a matéria é, até certo ponto, a sombra da entidade pessoal. A entidade consciente pessoal é mais real e a matéria que percebemos através de uma consciência diminuída é menos real. Eu vou ler, porque ele continua aqui. Aí o Dr. Murphy pergunta: então, essa sombra aqui, por exemplo, era Rahu, Shileshdara Maharaj. Quando concebemos uma representação pessoal dessa sombra, ela será conhecida como Rahu. Tudo é consciente. A sombra, seu efeito, tudo. Quando a lua está entre o sol e a terra, a sua sombra chega aqui, e o que está vindo também é consciente. Tudo é inicialmente consciente, então surge a matéria. A partir da concepção pessoal, as coisas evoluem até a consciência grosseira. Tudo é pessoal. Então, os rishis, tendo tal visão da realidade, costumavam dirigir-se a tudo como sendo pessoa, as árvores, as montanhas, o sol, a lua e o oceano. Quando a consciência pura vem para experimentar a matéria pura, tem de haver inicialmente um estágio misto, que é uma pessoa sofrendo do karma. Pessoa no sentido de não estar no momento plenamente desenvolvida espiritualmente, mas numa condição mista. Então, o que os rishis estão dizendo? Que tudo é pessoa, é real. Não se trata de uma especulação. Tudo é consciência. Assim como os cientistas da atualidade dizem que tudo é matéria. Temos razões verdadeiras para pensar que tudo, não importa o que você veja, é consciente. Podemos sentir diretamente aquilo que faz parte de nossa natureza, e isso é consciência. Nossa consciência pode se encontrar em uma posição degradada ou desenvolvida, mas a consciência está próxima de nós. Sentimos somente nossa energia mental. Então a gente se resume a um estado mental. Por quê? Porque a gente está condicionado pela energia mental.
Então, eu coloquei o livro no grupo. Quem quiser pode continuar lendo, pode trazer pergunta. Quem quiser fazer pergunta agora também, pode já perguntar. Fica à vontade. Eu deixei aqui, já está aberto o Graha Sutras para a gente ler os nomes de Saturno. Então, se ninguém quer falar nada, eu acho que a gente consegue terminar mais esse capítulo aqui, hein? Porque tem Saturno, Rahu e Ketu. Então, daria para adiantar. Tem alguém aí? Sim, estamos na escuta aqui, Gora. Tá massa de ouvir. Ah, beleza. Porque eu fui olhar aqui, tinha caído todo mundo. Positivo. Ó, saiu mais um. Saiu mais um, ó. Bastou falar. Operante. Então tá beleza, galera. Eu acho assim, um parágrafo, eu já tinha dito, um parágrafo de Shilashidhara Maharaj já dá uma grudada na placa mãe. Assim, é porque eu já li a mesma coisa muitas vezes, então eu consigo ir passando e lendo, mas mesmo assim ainda mexe com minha cabeça. Eu vou fazer a leitura do Graha Sutras, e se alguém tiver dúvida, quiser trazer alguma dúvida também no grupo durante a semana sobre o que a gente leu, porque o texto está no grupo, então quem quiser ler de novo pode ler e trazer essas dúvidas. Eu vou continuar com o Graha Sutras. A gente está falando sobre o nome dos planetas e a gente parou nos nomes de Saturno. Eu vou tentar acabar esse segundo capítulo porque a gente vai chegar em conteúdos muito legais. Não que isso não seja legal, porque tudo que a gente está vendo aqui é impressionante para a gente poder entender os efeitos que os planetas geram a partir da personalidade deles. Então, cada nome dos planetas já carrega em si muitas características. E quando a gente vai tentar entender também qual é a história desse nome, a gente aprofunda ainda mais nesses passatempos e energias que esses planetas carregam. Então, esse é um texto do Ernest Wilhelm, é uma compilação de várias escrituras que ele foi coletando e foi criando os textos dele, e traz citações também. E agora a gente está nos nomes de Saturno. Por causa de Saturno ser o mais lento, os nomes mais comuns de Saturno são Shani e Manda, ambos significando lento. E, portanto, Saturno governa tudo que é lento. Da mesma forma, ele é Shanaischara, movimento lento. Por que ele é lento? Porque ele é Pango, coxo, e governa todas as coisas que, de alguma forma, são prejudicadas ou apenas parcialmente operacionais. Saturno é o mais distante dos grahas visíveis e, portanto, não é muito visível. E ele também tem uma cor mais escura do que os outros grahas. Saturno é, portanto, conhecido como Krishna, Kala, ambos significando escuro, e como Ashita, não brilhante. Saturno é conhecido como filho de seus pais, o Sol e a sombra, Chaya. E aí tem a história, eu já contei essa história várias vezes. Chaya é a sombra da esposa do Sol. Então, o pai da esposa do Sol cria uma poção mágica que faz com que ela consiga dar vida a um clone dela feito da sombra dela. E Shani é filho dessa sombra. E agora a gente estava acabando de falar sobre Rahu, que é a própria sombra.
E em muitas situações, quando a gente vai avaliar também, Rahu age como Shani. E se você olhar os dristis, os olhares de Rahu, como se fossem os de Shani, você vai achar os efeitos lá também. Isso é também um mistério. Não é todo astrólogo que segue isso. Mas, em alguns casos, se houver relação por nakshatra ou por signo, até porque Rahu é considerado o corregente de Aquário. Tem astrólogo que fala que o regente de Aquário é Rahu. Então, ainda tem isso, né? Cadê isso? Como Saturno também é chamado de Suryaputra, que significa filho do Sol. Arki, Taranitaya e Sauri. Ele é o filho do Sol. Todos esses significam filho do Sol. Como Chayasuno, Chayasuta, Chayatanaya, ele é o filho de Chaya, a sombra. Os aspectos mais importantes de Saturno podem ser entendidos por seus pais, o Sol e a sombra, Chaya. Porque a sombra fica muito impessoal, né? O Sol a gente sabe que é Surya. Quando a gente pensa na sombra, aí ficou na cabeça Rahu, mas não é Rahu nesse caso, é Chaya. Dois opostos. Dois irreconciliáveis e dois inseparáveis. E Saturno é o filho deles. De fato, filho ilegítimo. Ilegítimo por quê? Porque a sombra não era a esposa do Sol. Quem era a esposa do Sol deixou a sombra lá e foi fazer austeridades. Não é de admirar que Saturno seja infeliz e represente nossos complexos psicológicos. O espírito, o Sol, manifestando o mundo criado, resulta na separação entre a consciência espiritual e a consciência individual. A miséria indicada por Saturno é o resultado dessa separação. O Sol e Saturno, como pai e filho, influenciam um ao outro e o julgamento total de um não pode ser feito sem considerar o outro. Se o Sol estiver mal colocado no horóscopo, mas seu filho Saturno estiver bem localizado, a baixa autoestima indicada pelo pobre Sol não será tão gravemente ferida. Nem Saturno será tão forte em resistir aos seus medos, pois seu pai é fraco. Porque o Sol forte prejudica Saturno. Ainda mais significativo, se Saturno estiver mal disposto, o que indica maiores medos e vulnerabilidades, mas o Sol está bem disposto, a pessoa terá uma base mais forte para resistir aos medos de Saturno. Ele costuma usar o nome de uma de suas divindades presidentes, Yama. Yama é o irmão de Saturno, que também é filho do Sol. A divindade da morte, que conduz almas desencarnadas para uma das regiões mais escuras ou mais brilhantes do mundo astral, de acordo com o mérito de cada indivíduo. Por quê? Porque Yamaraj também é Dharmaraj, ele é o senhor da religião. Então, aqueles que tiveram práticas espirituais vão para a parte mais elevada, para a parte mais brilhante. Saturno, portanto, é uma medida do mérito de uma pessoa. É particularmente um registro do mau mérito de uma pessoa. Yama literalmente significa restrição. E aí é outro detalhe. Bharani é chamada a estrela da restrição. E ela é regida por Yamaraj. E quando, que foi agora, né, um dia desse, tem um mês mais ou menos, um mês e pouco. Quando a Lua passa
quando a lua cheia, foi a Amávásia, a lua nova, quando a lua nova acontece em Barani, essa última lua nova, foi o dia do aparecimento de Shani. Eu falei aqui também naquele dia. Então tem uma relação entre restrição, né? Restrição, controle, julgamento. Tá? Yama literalmente significa restrição. E, portanto, Saturno é o graha do autocontrole e representa o muito importante e difícil de manter, a força de vontade. Através da força de vontade do Sol criativo e da força de vontade de Saturno, o que nos impede de fazer coisas que nos atrasariam. Todos os grandes sucessos se tornam possíveis. Surpreendentemente, Saturno é Prashida, muito realizado. Saturno no lugar certo torna a pessoa a mais realizada, enquanto Saturno pobre torna a realização impossível. Tudo que é feito tem um aspecto tedioso que a maioria não gosta. Sem o Saturno favorável, nada de bom pode ser realizado, pois o trabalho tedioso necessário para concluir a atividade perfeitamente não será realizado. Além disso, qualquer grande conquista requer a solidão necessária para aperfeiçoar a habilidade, ideia, mente, corpo. Então, aqui outro detalhe, né? Saturno traz essa solidão, e a solidão gera o aperfeiçoamento, se for bem utilizado, né? Sem o Saturno favorável, a pessoa não desfrutará nem se beneficiará da solidão necessária. Finalmente, Saturno é conhecido como Pratita Karma, reconhecedor da ação, e, portanto, indica que estamos convencidos de que temos de fazer e o que nos são resolvidos para fazer, o que é o dever de fazer. Saturno não apenas deixa claro o que devemos fazer, mas, quando forte, nos torna resoluto em fazer. Os nomes do nó do norte da Lua. O nome mais comumente usado para o nó do norte da Lua é Rahu, o captador. Em seu papel de capturar o Sol e a Lua durante o tempo do eclipse. Considera-se que Rahu gosta especialmente de eclipsar a Lua e, portanto, Vidum Tuda, perturbador da Lua. Rahu eclipsar a Lua causará mais problemas do que Ketu eclipsar a Lua. Todos os outros fatores iguais. Rahu não possui uma forma real que reflita a luz e, portanto, é conhecido como Agus, sem raios, e como Tama, escuridão e melancolia, que também se refere à sua natureza de indicar aquilo de que somos ignorantes. Rahu é considerado a serpente e assim é chamado de Sarpa e Fani, Bhujanga, Bhujaga e Yahi. Seu nome de Panindra, o rei das serpentes, revela sua importância e ele não é uma cobra comum. Panindra é a grande serpente de 1000 cabeças, Shesha, que repousa a copa de Vishnu adormecido durante a dissolução entre os ciclos de criação, sobre os quais serão informados mais tarde. Então aqui a gente já falou várias vezes sobre isso, né? Então, Vishnu, essa forma de Deus, a forma de Deus que está flutuando no oceano, em cima dessa serpente, de onde sai a flor de lótus e essa flor de lótus se abre onde nasce Brahma. Então aqui ele está explicando que essa serpente, Ananta Shesha, Sheshanaga, ela é Rahu. É interessante ele dizer isso. Faz um certo sentido, por quê? Porque antes ele também explicou que Rahu é um dos aspectos de Vishnu também, que se manifesta numa forma pessoal. E a gente entende a relação, justamente como ele falou, de Bharani com Saturno,
e de Uttara Bhadrapada, que também é regida por Saturno, e teria essa relação com Rahu, porque ela é regida por Ahrirbudyan, que é essa serpente que também é a sustentadora do universo. Bem interessante, hein? Então, e aí Vishnu repousa sobre essa forma de Sheshanaga. Rahu também se chama Swarbhanu, o Asura que foi cortado pela metade após a agitação do oceano, cuja história foi contada anteriormente como parte da história de Kurma Avatar, que é Saturno. Swarbhanu significa espaço de luz, que provavelmente pode se referir ao espaço pelo qual a Lua viaja. E é esse espaço que é cortado pela formosa arma de Vishnu, a Sudarshana Chakra. E, portanto, Swarbhanu é cortado ao meio, criando Rahu e Ketu. Rahu começou sua existência como um Asura e se tornou imortal, mais poderoso e importante do que qualquer outro Asura conhecido como Asura. Rahu também tem alguns nomes menos desejáveis, dois dos quais são Gata, destruição, e Pata, caindo ou queda. Rahu é muito capaz de provocar esses dois se estiver mal colocado no horóscopo ou afetando gravemente outros grahas. Ele pode destruir o que é desejado e nos deixar cair da posição, cair da graça ou cair no desespero. Pata também significa descendente, e Rahu também indica aquilo para o qual devemos descer à terra. Então fala sobre o desafio, né? Aquilo que a gente desce para a terra para resolver karmicamente. Nomes do nó do sul da Lua. O nome mais usado do nó do sul da Lua é Ketu, bandeira. Bandeira mesmo, bandeira. Bandeira como uma marcação, né? Outro nome é Dwaja, significa o mesmo, bandeira. Uma bandeira é usada para marcar o território. Ketu é a bandeira do horóscopo que marca o território em que alguém mais se envolveu durante sua vida passada recente. Como Rahu, Ketu não tem forma física e, portanto, ele não reflete a luz. Assim como os grahas encarnados, no entanto, ele não é considerado como tendo o efeito escurecedor de Rahu e, portanto, ele é chamado apenas de Duma, esfumaçado, enevoado, e Dumra, que é também esfumaçado e enevoado, em comparação com os nomes escuros de Rahu. Ketu é a metade inferior do que resta do Asura Swarbhanu e é assim chamado Pucha, cauda. Após a separação de Swarbhanu, não apenas Ketu, mas também todos os cometas são originários da metade inferior de Swarbhanu. Assim, Ketu também é chamado de Shiki, chama pontiaguda, e Anala, fogo, devido a cometas que aparecem como chamas no céu. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo tranquilo? Tudo belezinha? Tudo beleza. Tá bom. Eu queria só também pedir desculpa que a minha garganta tá meio ruim. E aí tá muito frio aqui. E mesmo a minha água aqui, tipo, tá só no tempo, tá meio gelada. Mas é isso. Então, foi um prazer. Mais uma vez a gente tá junto aqui. Foi muito legal mesmo a gente poder ler Shila Shidhara Maharaj
e é muito emocionante, assim, ele é sempre muito pesado, muito sério, muito profundo, e é muito legal, né? Eu gosto muito, assim. A posição de Srileshvara Maharaj é muito direta, véio. Ele não tem curva com ele é reto. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e poder fazer esse serviço, né? Agradeço pela oportunidade, fico muito feliz mesmo, que a gente volte, se encontre para poder continuar o nosso estudo, que a gente possa oferecer todo o nosso respeito, todo o nosso afeto e todas as glórias aos mestres espirituais. A gente só está aqui por causa deles, então todas as glórias para Srila Maharaj, Srila Prabhupada, Srila Gurudeva, Srila Bhaktisiddhanta, Srila Bhaktivinoda Thakur e todos esses mestres que ensinaram através da vida deles mesmos e se sacrificaram. Então, é isso. Minhas reverências a todo mundo. Um grande abraço. Logo mais a gente se encontra. Já estou com saudade de todo mundo, que tem muito assunto para a gente trocar ideia. Depois eu conto mais também. Então, Om Gyana Timirandasya Gyana Gyanam Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vancha Kalpatarubhyascha Kirpa Sindhubhyeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Bol, galera. Abração. Hare Krishna.